Bem-vindo à nossa experiência online. Boa noite, que bom ter você aqui conosco. Mais uma arena diferente, mas não deixa de ser especial, porque toda arena é especial. Eu gostaria muito que você pudesse convidar seus amigos. E aí, pega seu celular e convide seus amigos. Chame seus amigos aí para uma sala de bate-papo. Nós vamos bater um papo. Hoje eu trouxe 3 moças lindas, maravilhosas, e elas vão contar algumas experiências de vida para nós. Por isso, chame seus amigos. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí para nós. Nós vamos interagir com você. Vai ser uma experiência tremenda essa noite. Você, assim, é muito bem-vindo. Não saia daí, tá bom? Coisas especiais vão acontecer hoje. Quem diria, né? Quem diria que um dia nós estaremos nessa situação, né? O que o coronavírus fez. Isso mostra para nós como nós somos dependentes de Deus. Isso mostra para nós como tem um ser superior que comanda todas as coisas, né? E que as nossas vidas precisam estar na mão dele. Então, eu quero apresentar para você as 3 meninas que estão aqui. Eu convidei a Fran, que é essa morena bonita, a Tamires, né? Ela é morena, mas, né, gosta de ficar loira. E a Juliana, né, mais conhecida como Jucineide, né? As 3 meninas lindas e maravilhosas. E hoje eu quero colocar em prática aquilo que aconteceu durante a semana. Durante a semana, se você é ligado aí nas redes sociais, você viu que nós postamos algumas perguntas. E a primeira pergunta que a gente colocou é se você sabe quem você é. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês sabem quem vocês são? Olha, pastor, eu posso dizer que se fosse um tempinho atrás, eu ia te falar que não. Não sabia, assim, quem era eu, né? Cheio de dúvidas, de incerteza. Quem nunca fez essa pergunta, né? Tipo, para que eu estou aqui? Quem sou eu, né? E aí, né, isso começou a gerar um monte de dúvida na minha cabeça, e agora? Né? E era muito tímida, sem sonho, sem perspectiva, e eu não sabia quem era eu. Né? Mas hoje eu posso dizer que eu conheci Jesus, e hoje eu sei quem eu sou nele, que nele eu posso todas as coisas. Muito bem, e vocês? Eu acredito assim que, como a Fran já mencionou, antes nós não tínhamos sonhos, né? Principalmente eu. Muitas vezes nós criamos sonhos, né? Expectativas mediante as pessoas das quais nós nos relacionamos, né? Querendo agradar as outras pessoas, e nós acabamos perdendo a nossa identidade ou não desenvolvendo a nossa identidade, né? E hoje, aprendendo mais de Jesus, andando com Ele, eu consigo saber qual que é a minha identidade, quais são os projetos, os planos e os propósitos de Deus na minha vida. E você, Ju? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E ela sempre vem também com uma outra pergunta, que quando a gente pergunta por que a gente nasceu. E eu acho que todo mundo já perguntou sobre isso, né? Às vezes, no momento de crise, no momento de dificuldade, às vezes a gente pensa que a gente não é ninguém, e a gente para e pergunta, nossa, mas por que eu nasci? E a gente não encontra um propósito. Mas só que no Senhor a gente consegue encontrar o nosso propósito. E nós sabemos que nós nascemos para cumprir um chamado. Tá, vocês 3 falaram basicamente a mesma coisa. Se fosse um tempo atrás, eu não sabia quem eu era. Depois que eu encontrei Jesus, eu tenho um novo sentido para a minha vida. Então, quando foi que vocês se encontraram com Jesus? Quando foi que teve essa mudança? Quando foi que teve esse despertamento na vida de vocês? Como é que foi, Fran? Então, assim, antes de conhecer Jesus, né, como eu disse, eu tinha medo de tudo. Eu achava que eu não era ninguém, que todo mundo era melhor que eu, né? E aí, assim, eu tinha um monte de conflitos. E quando me fizeram um convite para estar numa célula, né, e eu fui conhecer, muito resistente, até demorei bastante para ir conhecer. Quando estava ministrando a palavra, Deus começou a falar comigo, que eu tinha, né, que eu era alguém e que tinha alguém que me amava. Então é assim, você foi para a célula, te apresentaram Jesus, você dormiu de um jeito e acordou de outro. Não, de jeito nenhum. Foi uma resistência muito grande. Porém, aquela palavra mexia comigo. Eu não entendi o porquê, né? Mas naquele lugar eu me sentia muito amada, muito querida, muito especial. E eu falei, mas que coisa estranha, né? E aí eu comecei a querer buscar e a entender quem que era esse Jesus, quem que era esse Deus que poderia mudar minha vida, quem é esse Deus que poderia me dar uma identidade. Porque até então eu não tinha.
Tudo que as pessoas falavam para mim, você é burra, eu achava que eu era. Você é lerda, eu achava que eu era, porque eu não tinha uma identidade, né? E hoje eu entendo, eu aprendi que no Senhor eu posso todas as coisas. Então isso foi sendo formado dentro de você. E foi assim com você também, Tamires? Foi. Só que o meu foi diferente, né? Foi através de uma palavra que a pastora pregou no Arena, né? E ela falou sobre sonhos. Naquele momento eu comecei a refletir e eu percebi que eu não tinha sonhos. E ela perguntava assim, quem é você dentro dos seus sonhos, né? A pastora André perguntava. Eu falava assim, eu não sou, porque eu não tenho, né? Daí, nesse momento, eu já entrei em crise, saí correndo, chorando. Terminou a Arena, saí correndo, chorando, né? E foi algo assim que começou a despertar em mim a vontade de buscar quem realmente eu sou, né? Procurar o que o Senhor pensa de mim ao meu respeito. Muito bom. E você, Ju, como que aconteceu com você? Como foi esse despertamento de descobrir quem você era? O meu processo foi um pouco diferente também das meninas, né? Por causa que eu estou na igreja desde pequena, né? Desde os meus 4, 5 anos, mais ou menos, eu já estou na igreja. Só que é assim, né? A gente via na igreja, só que por a gente ser mais nova, a gente não entendia, né? Quem realmente era o Senhor. E foi um processo, né? E às vezes a gente, mesmo sendo ensinado, mesmo a gente estando na casa do Senhor, a gente não entende de verdade quem é Deus, até a gente passar por um momento de dificuldade, né? E foi o que aconteceu comigo. Porque as meninas, elas passaram a dificuldade, depois elas vieram para a casa do Senhor e elas entenderam quem era Deus, né? E no meu caso foi diferente. Eu vivi quem é o Senhor, eu vi quem era Deus, né? Eu estava na casa, eu vi as pessoas falando, mas a partir do momento em que eu não tive a minha experiência com o Senhor, né, eu não entendi quem era Deus na minha vida, né? E qual era a razão de eu estar lá. E essa experiência marcou você? Marcou. E a partir dessa experiência, você tomou um posicionamento com Deus? A partir dessa experiência. Foi um momento em que o Senhor me tirou de tudo, me isolou de todo mundo, né? Que teve que doer na carne para a gente poder entender quem que é o Senhor. Muito bem. Então, cada uma de vocês teve uma experiência com Deus em diferente fase das suas vidas. Isso quer dizer que, independente da fase da vida que você se encontra, você pode ter um encontro com Deus. E aí vocês tiveram um encontro com Deus. Muito bem. A minha pergunta para você agora é o seguinte: você tem um encontro com Deus, passou pelo processo, e aí, Tamires, você disse para mim que você não tinha sonho. Depois que você tem esse encontro com o Senhor, você passa a ter o sonho? Sim, né? Eu comecei a sonhar, desenvolver isso dentro de mim, porque foi criado muito paradigmas na minha mente, né, quando eu era mais pequena. E eu tomei isso como verdade e carreguei até na minha fase adulta, né? Várias coisas que me falaram. E isso foi muito importante, porque dentro da comunidade, eu aprendi, através das palavras que foram ministradas na minha vida, a romper esses paradigmas, a quebrar isso que eu tinha criado dentro de mim, que foram os próprios limites que eu criei dentro do meu coração e dentro da minha mente. Então, comecei um processo de romper todas essas dificuldades que eu tinha, né? E o mais interessante é enfatizar, né, as fases que nós temos das nossas vidas, né? Nós passamos por um processo. Quando nós somos criança, nós temos que brincar, nós temos que nos desenvolver, a adolescência, a fase adulta, né? E é muito importante a gente não pular fases da nossa vida. Muito importante. Olha, o que a Tamira está falando aqui é muito importante. As fases, elas precisam ser vividas, né? Sim. E às vezes as pessoas querem passar as fases, né? Sim. Da adolescência, ela já quer viver a fase adulta. Isso. Então, preste muita atenção nisso que a Tamires está falando, que você pode trazer lições para a sua vida. Preste atenção. Eu tinha um sonho, né, de fazer a faculdade de Direito, na qual eu não fiz, eu fiz outra graduação, né, e desde mais nova eu tinha esse desejo no meu coração. Só que eu comecei a pular uma fase da minha vida, né? Eu comecei a fazer as coisas de acordo com as minhas necessidades e não de acordo com os meus projetos, né? Então, eu fiz uma graduação da qual eu não gostava, mas para conseguir o diploma e conseguir uma qualificação profissional, eu fiz uma graduação. E depois de algum tempo eu me casei, né? E agora retornar para a faculdade é um desafio bem maior, é uma dificuldade maior, porque eu estou casada, eu tenho uma casa, eu tenho meu marido, né, eu tenho meu ministério. E para você começar uma faculdade, começar a estudar,
numa fase mais adulta, igual eu tô com 30 anos. Eu sei que não parece, né? Parece que eu tenho 20, mas... Então, mas é muito mais complicado, né? Agora você tem que lavar, passar, cozinhar, tem marido, tem uma casa para cuidar. Então, é muito mais complicado. Não é que é impossível. Não, você pode fazer. Se você ainda não estudou, você pode estudar. Se você tem sonho, você pode realizá-lo. Mas é muito mais difícil. O que a gente está querendo passar para você é o seguinte: curte cada fase da sua vida, né? Ela é muito importante. Sonhe. Cada fase da sua vida traz o seu próprio sonho, né? Isso. As suas conquistas. E você, Fran, tem sonhos? Bastante. Né? Já realizei alguns. Né? Um dos meus sonhos era me formar, ser professora, já conquistei. Né? Tinha o sonho também de passar no concurso público, também consegui. Tinha sonho de tirar carta, também tirou. Ah, é verdade, gente. Pensa, uma pessoa que tinha medo de tudo. Não contei para vocês, tinha até medo de falar no telefone, gente. Pois é. De verdade, muito medo. Né? Vocês podem estar rindo aí em casa, mas é verdade. Morria de medo de falar no telefone. Gente, era incrível. Ela tinha medo de falar no telefone. Tocava o telefone, era a Dona Maria, ela falava que era Sebastiana. Tipo assim, sabe? Coisa fora da casinha, né? Aí é verdade. Eu tinha tanto medo de errar, gente, que eu errava tudo. Né? Mas eu sou prova viva de que Deus transforma a nossa vida. Né? Hoje eu tenho muitos sonhos, né? E Deus ele tem realizado a cada um deles, mas no tempo dele. Né? E muitas vezes nós queremos fazer apressadamente aquilo que Deus tem para nós. Né? E a palavra do Senhor diz que os sonhos que Deus tem para nós são maiores do que a gente pode pensar ou imaginar, e é esses sonhos que Deus tem para você. E você, Ju, quais são os seus sonhos? Tem sonhos aí? Tem sonhos, sim. E, bom, elas já formaram e eu estou formando ainda. Estou no 3º ano da faculdade. E, assim, para mim começar foi difícil, né? Porque eu escolhi um curso muito diferente, né? Eu faço faculdade de física. E, assim... Física, gente. Pensa assim, uma loirinha bonitinha dessa fazendo física. Ela faz física. E é complicado, né? Às vezes a gente fala brincando, mas no meio onde a gente vive, né? O povo olhava, nossa, mas mulher fazer isso? Longe que não, né? Mulher não faz essas coisas, mulher não mexe com exatas, né? Se for, vai ser uma engenharia civil, igual todo mundo faz, é difícil, né? Foi difícil para mim, foi difícil romper barreiras, né? Porque nós vivemos numa sociedade, em um lugar onde todo mundo falava contra você, falava que não ia conseguir, falava que não ia dar certo, que a gente não é capaz de fazer isso. E é difícil, né? E eu estou nesse processo ainda, logo eu formo, graças a Deus. Mas no começo foi difícil, né? É um sonho, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu vou bem. E para começar, ele foi difícil. Porque as pessoas, né, falavam que a gente não conseguia, falavam que a gente não é capaz, fala que não é pra gente, que isso não é pra mim, que tem que ser o que todo mundo faz, tem que ser todo mundo quer. Mas não é isso que o Senhor tem pra gente, né? Cada um ele dá os seus dons, cada um ele dá seus talentos, né? E nós temos que acreditar naquilo que o Senhor fala pra gente, né? Não no que os outros falam da gente. Pois é. Tomar cuidado com as vozes, né, que a gente ouve. E os sonhos da gente, muitas vezes, eles são interrompidos pelas vozes interiores nossas, né? Como é o caso da Fran, e pelas vozes exteriores, como é o caso da Ju e da Tamires. Então, você precisa tomar cuidado quais são as vozes que você tem ouvido. Olha, manda aí, se comunique com a gente, né? Você é muito bem-vindo aqui. É uma experiência fantástica que nós estamos vivendo e que gostaríamos muito que você vivesse com a gente. Então, pode escrever aí, pode fazer perguntas, pode colocar aí as suas observações. Você será muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? E essas meninas são maravilhosas, umas meninas assim que tiveram as vidas completamente transformadas. E essas meninas, né, chegaram na igreja, passaram pelo processo, conheceram Jesus e estão estabilizadas financeiramente, emocionalmente, estão seguindo seus caminhos. E por isso eu queria fazer uma outra pergunta para elas. A pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte: você tem medo do futuro? Olha, hoje eu posso dizer que não, mas já tive muito medo, né? Tipo assim, o que vai ser de mim, né? Lá na frente, morri assim, cheio de incertezas, como eu falei para a senhora, né? Cheio de dúvidas. Mas a senhora sabe, quando a senhora estava falando a respeito de ter um encontro com Deus, né? Posso dizer assim que eu tive um encontro com Deus no Revisão de Vidas.
né? Que é algo assim que transformou a minha vida. Foi um final de semana. Então, a célula foi onde foi apresentado Jesus para você. Isso. E o Revisão de Vida é onde você recebeu o impacto. Isso. Onde eu posso dizer que eu tive um encontro assim com Deus. Um encontro verdadeiro, foi eu e Deus. Sabe aquele sentimento, aquelas situações, aqueles sentimentos que a gente vive que está dentro de nós, né? Que a gente, assim, aquelas dores que a gente acha que ninguém sabe, o Senhor, Ele veio. O Senhor, Ele se importa com a nossa dor. E naquele revisão eu pude entender isso, que o Senhor, Ele me ama como eu sou. E Ele me ama tanto que Ele não quer que eu continue da mesma maneira. Ele quer me transformar a cada dia. Né? Então, hoje, eu não tenho mais medo do meu futuro, porque eu sei quem eu sou no Senhor. E eu sei que o meu futuro está nas mãos dEle. Então, eu posso descansar, porque eu sei que Ele tem o melhor. Muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Mas ele fala. E você, Tamires, tem medo do futuro? Quando eu tive que tomar uma decisão, né, de voltar a estudar, eu fiquei um pouco com receio, eu fiquei com medo, sim. Mas o Espírito Santo demorou um ano para falar comigo com relação a isso, foi um processo. É porque, na verdade, gente, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente quer ouvir, a gente quer a resposta que a gente quer, né? Então a gente fica lutando porque a gente está buscando uma resposta que a gente gostaria que ele desse. Ou no tempo que a gente quer que ele desse, Exatamente. Né? Ele ficou um ano em silêncio, né? O meu esposo falava assim, Tamires, fala para Deus, você está com medo, que você precisa tomar uma decisão, né? Eu falei assim, mas eu já falei, o que ele falou? Nada! Faz um ano que ele está em silêncio, né? Mas Deus falou, demorou um pouco, né? Porque a gente quer dar nosso tempo e do nosso jeito. Do nosso jeito, mas o Espírito Santo ele faz completamente diferente, ele veio no tempo certo, da forma certa. Foi assim, foi o sobrenatural de Deus, né? E quando eu senti a mão de Deus estendida na minha vida, eu percebi, eu não preciso ter medo, né? Porque o Espírito Santo está cuidando de mim. Mesmo que ele passou em silêncio, é porque ele sabia que aquele não era o momento de falar comigo. E hoje eu tenho uma convicção maior com relação a isso. E tem muitas pessoas que, no momento do silêncio, né, as pessoas desistem. As pessoas, elas querem fazer do jeito dela, da maneira dela. E, querido, faz isso não. Faz isso não. Deus ama você. Deus escolheu você. Deus tem um propósito para você. E Ele quer o melhor para você. Em Romanos capítulo 2, versículo 2, diz assim, que o Senhor tem coisas boas, agradáveis e perfeitas esperando por você, preparadas para você. Então, faça como a Tamires, espere, tenha paciência. Né, Juju? É isso aí. Em relação a ter medo do futuro, eu tinha muito. Nossa, eu tinha muito medo do futuro, né? Porque assim, a gente fica pensando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Como vai ser minha família? Né? Como que eu vou ser daqui a uns 10 anos? Como vai ser a atitude que eu vou tomar? Como se eu fizer isso, será que eu vou conseguir realizar o meu sonho, né? Principalmente eu sou um pouco mais nova, a gente vive uma geração muito ansiosa. Uma geração muito ansiosa. Extremamente ansiosa, né? Ô, geração! Muito ansioso porque é sempre preocupado com o futuro, sempre preocupado com o que vai fazer. Hoje, eu já sou mais controlada. Eu não vou falar que eu não tenho medo de nada. Não, às vezes a gente, né, dá um baque assim, mas às vezes depois a gente lembra em quem a gente serve. Eu tinha muito medo, às vezes, no que eu ia fazer, como que eu ia me formar, como que eu ia pagar. Esses dias eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida também, né, uma coisa que... profissionalmente, que eu falei, eu tomo essa decisão, não tomo. Se fosse por mim, né, eu falaria não ia fazer o que eu fiz, mas como a Tamires falou, às vezes a resposta do Senhor não é a mesma que a gente quer, né? E aí foi indo, e às vezes a gente tem medo do futuro, como que vai ser daqui para frente, como que eu vou fazer, mas aí a gente aprende a entregar e a confiar nele, porque ele provê, e ele tem provido. Porque nós somos normais, né, gente? Não é? A gente passa por situações da vida e a gente tem receios, né? Ai, gente, os meninos aqui, né? Nós vamos precisar encerrar o Arena. Olha que triste. Vocês estão tristes? Triste. Gente, o Arena é um lugar, assim, sensacional, entendeu? É um lugar gostoso, é um lugar que a gente não quer ir embora, porque é um lugar, assim, onde Deus fala muito conosco, né? Então, meninas, nós temos 2 minutos para encerrar. Eu gostaria de... A última pergunta quem é você daqui 10 anos, mas eu tenho certeza que vocês serão vencedoras daqui 10 anos. Eu creio. Amém? Eu quero mudar a pergunta.
eu quero perguntar para vocês, vale a pena servir ao Senhor? Vale muito a pena. Foi a melhor escolha que eu fiz, né? E não me arrependo de nada. Como a pastora falou, né? Nós passamos dias difíceis, dias maus, como todo mundo, né? Mas sabe qual que é a diferença? Hoje nós sabemos que nós temos alguém que tem lutado por nós e a vitória é garantida. Foi minha primeira melhor decisão, né? Foi escolher andar com Jesus, né? Vale a pena. Minha segunda foi escolher meu esposo. E bonitinho, né? E bonitinho. Vale a pena andar com Jesus, gente. É muito importante, você encontra alguém com quem você pode caminhar, com quem você pode contar, alguém que vai estar com você nos momentos de aflições, nos momentos de dores, né? E é isso que eu descobri com o Senhor. E assim, é algo assim que eu só consegui ter diante do Senhor, é um preenchimento, né? É completar totalmente o meu ser. Ju, acho que sobrou 10 segundos para você. Ai, meu Deus. Ai, para mim, é a coisa mais gostosa assim, que você tem na vida, mais valiosa é servir a Deus, né? Por causa que, além de a gente saber que a gente tem alguém para contar, a gente saber que tem alguém que anda com a gente, é alguém que dá um norte para a nossa vida. É alguém que dá um sentido para a sua vida, fala, não, você veio para fazer isso, porque eu escolhi você. Igual eu falei no começo, a gente pergunta, por que eu nasci? Porque o Senhor escolheu a gente, e porque Ele tem um propósito para a gente. E sem Ele, acho que a nossa vida não teria sentido, né? A gente só viria aqui, trabalharia, teria uma família, morreria e pronto, acabou. Mas com Ele é diferente, né? É isso aí. Muito bom. Ai, meu Deus! Então, querido, eu quero falar para você que a sua vida tem um propósito. E gostaria de convidar você a estar conosco no sábado que vem, com essa experiência online. Eu tenho certeza, sim, que Deus tocou no seu coração. E as meninas, nós vamos fazer de novo, né? Porque passa muito rápido, gente, é muito gostoso. Você aí, pode ficar aí com a gente, tá bom? Nós vamos estar nos comunicando. Nós temos a SNT Mococa, que é o link lá do nosso YouTube, o canal do YouTube, SNT Mococa. Sara Mococa no Facebook, no Instagram. Arena Jovem, Facebook e Instagram. Você pode seguir a gente, segue a gente lá. Essa galera está toda lá, o povo está todo mundo lá. Nós amamos nos comunicar com você. Então é muito importante para nós a sua vida, a sua história. Sabe por quê? Como Deus fez conosco, vai fazer com você. Aquilo que Deus fez na vida dessas meninas, vai fazer em você, porque Deus te ama. Ele te escolheu, Ele te chamou, porque Ele tem algo tremendo para fazer na sua vida. Um beijo de longe para você e até a próxima. Tchau, tchau.